Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ser em Família. Hoje eu resolvi falar um pouquinho nesse vídeo, vocês já viram aí no título sobre o que vai ser esse vídeo de hoje. E eu tô aqui porque eu resolvi, sozinha, né, sem o Victor aqui, porque eu preferi fazer esse vídeo sozinha e ele respeitou e tudo bem. Como vocês viram aí, eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive. Vou contar tudo pra vocês. E isso é um assunto um pouco delicado, é meio delicado ainda pra mim, é um pouco difícil de falar, mas eu resolvi compartilhar isso porque é bom a gente falar sobre isso, atingir mais pessoas e poder colocar pra fora o que a gente sente. Bom, tudo começou no final de janeiro desse ano. Eu lembro perfeitamente numa segunda-feira que eu resolvi fazer um teste de farmácia. Eu tava aqui em casa, no finalzinho da tarde, tava eu, o meu marido e a nossa filha. Eles estavam brincando, falei pra ele que eu ia lá no banheiro, que eu ia fazer um teste. E a gente queria ver o resultado juntos, né? Nós três juntos. Então fiz o teste e fui chamar eles, né? E a gente eu já tava desconfiado, né, do que ia dar, deu positivo no teste. E aí foi aquele mix de emoções, de sentimentos, né? Totalmente diferente da primeira vez. Porque quando eu descobri da Luísa, era tudo novo, era um começo, assim. Então eu tive muitos medos, né? Muitas inseguranças, óbvio que eu também senti isso. Mas eu senti... Foi um pouquinho diferente, eu não sei explicar. Mas quem é mãe sabe o que acontece, né? Quando vê o segundo positivo. Foi uma emoção, eu comecei a chorar, o Vitor estava super feliz porque era uma coisa que a gente queria, né? A gente estava querendo aquilo já. E aí a gente já começou a introduzir a Luísa nisso também, né? A gente explicou para ela o que estava acontecendo, que tinha um bebê na barriga da mamãe, que seria um irmãozinho ou uma irmãzinha, e tranquilo. Tava tudo bem, tudo ótimo. No outro dia a gente resolveu já fazer um beta no laboratório. Fui no laboratório tirar sangue. Em 2 horas, mais ou menos, já saiu o resultado, que eu já esperava que era positivo. E a gente falou, eu acho que agora eu preciso contar para os meus pais, né? Então já fomos na casa deles à tarde, isso na terça-feira à tarde, contamos para eles. E quem contou, na verdade, foi a Luísa, porque a gente já tava meio que falando com ela, filha, você vai falar pro vovô e pra vovó que tem um bebê na barriga da mamãe. E assim, ela não fala, na época ela não falava perfeitamente como ela já tá falando hoje, que dá para entender, mas já dava para entender o que ela falava, porque ela falava nenê, mamãe, barriga, então já dava para entender, né? E aí meus pais super ficaram emocionados, choraram, tudo, foi ótimo. E eu já tinha também marcado a minha consulta, né, o meu pré-natal, com o ginecologista do convênio, que eu já tinha passado quando eu estava grávida da Luísa, e fui na outra semana. Até então acho que a gente não tinha contado para mais ninguém, só para os meus pais, se eu não me engano. Eu acho que a gente contou também no mesmo dia para minha sogra, que ela veio aqui em casa, e a gente contou só para ela. Então só eles três sabiam, mais ninguém. Fui, né, no ginecologista, e aí, na outra semana, e aí a gente fez um ultrassom lá, fez ultrassom, tudo certo, e ele falou assim, olha, Luana, tô vendo aqui, realmente, tem um saco gestacional, né, você tá com todos os sintomas de primeiro trimestre de gravidez, porque eu já tava muito enjoada, eu tinha muito sono, um sono incontrolável, eu tive muita tontura também, muita tontura. Tinha vezes assim que no meio do dia eu tinha que parar o que eu tava fazendo para sentar ou deitar para poder continuar, esperar passar para poder continuar o que eu tava fazendo. Então eu já tava com todos os sintomas. Ele falou assim, só que como você tá de pouquíssimo tempo, eu não sei nem de quanto tempo você tá ainda, eu acho que, sei lá, eu devia estar de 5 semanas no máximo, não lembro. Na Luísa eu fiz o teste de farmácia, eu tava com 6, então eu fui descobrir no beta não. Até me confundo. Na hora que eu fui no pré-natal eu já tava com 8, eu acho, no primeiro ultrassom, então já dava pra ver tranquilo, acho que é isso. Mas nesse não, eu descobri bem antes. E aí, ele falou assim, só que não dá pra ver nada ainda, porque é muito cedo, tá? Mas daqui 10 dias, não lembro quanto que era, você vai retornar, vai fazer um outro ultrassom pra ver certinho. E fiz o beta quantitativo também, que tinha dado um número, ele falou que esse número tinha que dar um pouquinho mais.
Então ele pediu para eu refazer o beta depois de uma semana. E eu também já comecei com as vitaminas, né? Com tudo que o médico achou que seria necessário. Aí, como que foi? Nesse dia aí, a gente já tinha na cabeça que a gente ia contar pra minha família. Minha família é super emocionada, todo mundo receberia de braços abertos, né? E aí a gente ia contar pra todo mundo no final de semana, que seria aniversário do meu pai, que ele fez uma festa pra todo mundo. E aí, depois dessa consulta, eu e o Vitor, a gente falou, acho melhor a gente não falar, vamos esperar um pouquinho, né? Beleza, a gente esperou um pouquinho, passou o dia certinho, né? A quantidade de dias certinho, que eu precisava fazer o outro ultrassom, outro exame. Fui na clínica para fazer o outro exame e era assim, era incrível, né? O Vitor, ele falava assim pra mim, amor, eu tô desconfiado que a gente vai ter uma surpresa nesse exame. Eu acho que são os gêmeos. Ele falava pra mim, você tem certeza? Eu acho que a gente vai ter uma surpresa, eu acho que a gente vai chegar lá e vai ser gêmeos. Eu falava, amor, olha cada coisa que você fala, não sei o que, não sei o que. Ele disse, não, eu acho que vai ser gêmeos, eu acho que vai ser gêmeos. Eu falei, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E fomos então fazer, né, o ultrassom nesse outro dia que o médico tinha pedido. Chegamos lá, fiz o ultrassom tudo certinho e o médico falou, olha, eu tô vendo aqui que você tem 2 sacos gestacionais. Só que eu não tô vendo nada dentro deles. Seria, né, uma gravidez gemelar, mas eu não tô vendo nada. E pelo que eu tô vendo aqui, né, tudo que ele fez, ele falou assim, esses sacos gestacionais, eles estão em idades gestacionais diferentes. Um tava maior, o outro menor. Ele falou assim, eu não tô vendo nada, em nenhum nem outro. Mas talvez, né, não sabe, vamos repetir esse exame daqui 10 dias, 15 dias, não lembro, para ver se evoluiu alguma coisa, até porque tinha um menorzinho. Podia ser que realmente no saco gestacional que estava maior realmente não tinha nada, mas o menorzinho ali talvez podia ter. E eu lembro que eu fiquei sem reação. Na hora que eu entrei na sala, o Vitor, ele tirou uma foto minha e eu tava tremendo de ansiedade, porque de tanto ele falar que achava que ia ser gêmeos, eu tava nervosa achando que ia ser mesmo. E era pra ser. E aí, quando acabou o exame, que o médico saiu da sala, eu fui me trocar tudo. Eu sei que eu voltei assim, eu olhei pro Vitor, ele olhou pra mim, ele falou assim, não era essa surpresa que eu estava esperando. E aí eu sei que na verdade eu nem sei como eu saí de lá. Eu só sei que eu fui, eu passei, eu não vi ninguém, fui embora sem falar tchau pra ninguém, assim, desnorteada. Entrei no carro, desabei. Comecei a chorar porque, não sei, sabe, né? Aquele mix, né? Aí o Vitor, como sempre, ele tentando me acalmar, né? Tudo acontece como tem que acontecer, vamos ver o que vai ser, a gente não sabe ainda, vamos esperar. Beleza, vamos esperar. Passou 10 dias, né? Até a gente, mas ninguém sabia. Quem sabia era minha mãe, meu pai, minha sogra e eu acho que um casal de amigos nossos sabia também. Mas ninguém. Então, por isso é uma coisa delicada falar, porque vocês estão sabendo agora, mas ninguém sabe. Então, minha família, meus amigos aí que estão assistindo, eu sei que é a primeira vez que vocês também estão sabendo disso. Isso aconteceu. E aí passaram uns 10 dias aí que o médico pediu para eu refazer o exame. Refiz o exame e não evoluiu em nada, né? Tinha o saco maior, tinha o saco menor, mas o menor já dava para ver e ele falou assim, olha, Luana, realmente não tem nada aí dentro. Você tá grávida com saco gestacional, mas não tem nenhum embrião em nenhum dos dois. Ele falou assim, isso se chama gravidez anembrionária. Vocês já ouviram falar nisso? Porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Se eu já ouvi falar nisso, eu não me lembro. Então, eu estava passando por uma gravidez anembrionária. Eu estava tendo todos os sintomas. Tinha se formado o saco gestacional, 2 sacos gestacionais dentro de mim. Eu já estava começando a ficar, sabe, inchadinha, aquilo que a gente começa a sentir. Mas não tinha nada, não tinha nada. E quando veio a confirmação de que realmente não tinha nada,
foi assim, parecia que tudo virou de cabeça para baixo, sabe? Parecia que era mentira, sabe? Que aquilo não estava acontecendo. Aí a gente sempre se pergunta, nossa, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para isso estar acontecendo comigo? Porque a gente acha que essas coisas nunca vão acontecer com a gente. Sempre acontece com os outros, mas com a gente nunca vai acontecer. Mas acontece. E passei no médico, ele falou assim, isso é muito mais comum do que você imagina. Muitas mulheres passam por isso. E é uma coisa que não é muito falada, né? É por isso que é difícil, a gente não pode julgar as pessoas, porque a gente não sabe pelo que elas estão passando. A gente não sabe o que está acontecendo na vida delas, dentro da casa delas, dentro delas mesmo. Muita gente fala, né? Eu sei que, infelizmente, existem pessoas assim hoje que talvez assistam esse vídeo, vê eu falando, eu assim, falo assim, pelo menos não tinha nada, ou pelo menos não perdeu quando já tava de, sei lá, 8 meses. Gente, nunca, isso é uma coisa que não se deve falar para mulher alguma, não importa em que mês de gestação ela tava, ou se ela tava no começo e perdeu, ou se aconteceu o que aconteceu comigo. Porque independente da perda que você teve, é uma dor, né? É uma dor que a mulher ela vai estar enfrentando. É um processo delicadíssimo. E se ela, esse é o último momento que ela tem que lidar com julgamentos, com opiniões desnecessárias das pessoas. Esse é um assunto muitíssimo delicado, né? Até hoje eu já consigo falar um pouco mais sobre isso, por isso que ninguém sabia, né? Minha família tá todo mundo sabendo disso agora, todo mundo, porque agora que eu sei que eu consigo lidar com isso, falar sobre isso mais tranquilamente. Bom, então, acho que foi em março, no comecinho de março, teve uma madrugada que eu comecei a sentir umas cólicas muito fortes, que eu nunca tinha sentido antes. Era uma dor, assim, extrema. Eu lembro que na hora eu falava pro Vitor que eu não lembrava nem que a dor do parto era desse jeito. Eu já tinha até esquecido, porque era uma cólica fortíssima. Então, de madrugada, o Vitor ligou pro meu pai, pra minha mãe, eles vieram aqui em casa para ficar com a Luísa enquanto ela dormia, para ele poder me levar pro hospital para ver o que estava acontecendo, né? A gente já sabia o que estava acontecendo, porque estava saindo, né? E eu tive que ficar no hospital, passei a noite lá. Eu saí só no outro dia à tarde, para ficar na observação, para ver como tava, fazer mais exame, né? Enfim, passei por tudo isso. E é isso, eu acho que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que tem mais mulheres que já passaram por isso é uma coisa pouco falada. Inclusive, eu também nem sabia que isso existia, né, que era tão comum assim como o médico me disse. E pelo jeito, muita gente passa por isso. Então, você, mãe, mulher, que você passou por isso, passou por qualquer tipo de perda, eu me solidarizo muito com você. Eu sei a dor que você está sentindo, independente do tempo de gestação que você estava, ou se você também teve uma gravidez anembrionária, que foi o que eu tive, que sim, pode não ter tido embrião, mas foi uma perda. Porque naquele momento você já cria o seu vínculo, você já cria o seu afeto e seu instinto materno, né? Eu lembro que a partir daquele positivo no teste de farmácia, a chave virou e eu já falei, opa, vou ser de mãe de novo, né? Então, a gente já começa a criar aquele vínculo afetivo. Então, é uma perda, sim. Eu me solidarizo muito com todo tipo de perda, com vocês, mães que passaram por isso, né? Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, para algumas mulheres falarem sobre isso, e eu realmente entendo, porque para mim também era, às vezes é também, tem dias e dias, né? Mas me sinto mais confortável hoje de estar falando aqui com vocês. Até porque esse canal que a gente criou aqui, o Ser em Família, ele é um canal destinado a isso. É um canal destinado a assuntos que
toquem as pessoas, um assunto que levem alguma coisa boa, né, para as pessoas. Nossos assuntos, vocês sabem, vocês que acompanham a gente, vocês veem todo tipo de bate-papo que eu e o Vitor a gente traz aqui, que a gente, de alguma forma, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está falando, né? Então, o vídeo de hoje não era diferente. Eu sei que ele é sim diferente dos assuntos que a gente traz, mas ele de alguma forma é para fazer sentido, para tocar algumas pessoas, algumas mulheres que também estão passando por isso. Bom, eu agradeço muito vocês estarem aqui, continuarem aqui a assistir esse vídeo, né? Agradeço muitíssimo a Deus, que foi nossa fé total nele para poder enfrentar esse momento que nós enfrentamos juntos. Se a gente não tivesse Deus na nossa vida, nos nossos corações, a gente não passaria por isso tão bem do jeito que a gente passou, assim, sabe? Porque poderia ser pior. Agradeço também ao Vitor, meu marido, por ele estar sempre comigo, sempre me apoiando, falando palavras boas, positivas, sempre me dando energia, tirando energia de onde ele não tinha para me dar a energia, sabe? Porque ele viu como ele sofreu também, eu sei que ele sofreu, mas ele viu como que eu tava destruída, então ele sempre esteve ao meu lado. Também agradeço aqui um agradecimento especialzíssimo para Luísa, minha filha, que ela é nossa força, nossa base, nossa luz de todos os dias para levantar e fazer o melhor por nós e por ela, né? Meu agradecimento aqui também aos meus pais que estão sempre aqui com a gente, ajudando a gente em tudo, nossa família inteira, nossos amigos e a vocês também por estarem aqui com a gente todos os dias. Obrigada por assistirem esse vídeo.